Olá, muito bom dia para você. A intermitência no fornecimento de água em Patos de Minas virou um assunto sério. A Copasa não tem conseguido abastecer vários bairros da cidade e as reclamações não param de chegar ao jornalismo da MTV. O Ministério Público, inclusive, vai abrir inquérito para verificar as irregularidades. Hoje nós vamos falar também. Justiça suspende retorno das aulas presenciais em Minas Gerais até que o governo do estado cumpra o próprio protocolo sanitário. Na contagem regressiva para a retomada do campeonato, Mamoré continua a receber reforços. Essas e outras informações agora no 30 Minutos. A volta às aulas presenciais em Minas Gerais é motivo de preocupação. Nesta terça-feira, acatando o pedido do Sindiúti, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais expediu liminar que suspende temporariamente o retorno das atividades presenciais até que o governo de Minas Gerais implemente todas as medidas previstas no protocolo sanitário. O protocolo da volta às aulas presenciais foi comunicado na semana passada. As atividades serão a partir de 19 de outubro somente para alunos do terceiro ano do ensino médio e apenas em cidades que estão na onda verde do Minas Consciente. Na liminar, o desembargador Bittencourt Marcondes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, entende que das 14 macro-regiões de saúde do estado, apenas 4 estão classificadas na onda verde, de forma que o retorno dos alunos não ocorrerá de forma igualitária, o que poderá gerar impacto negativo do ponto de vista pedagógico. O Sindiúti afirma ainda que a volta às aulas presenciais, nesse momento, representa risco, destacada na liminar do desembargador. Essa medida submete os profissionais da educação, estudantes e toda a comunidade escolar a grave risco de contaminação e de vida, tendo em vista o alto nível de transmissão da doença e do quantitativo de casos e óbitos já confirmados. O coordenador do Sindiúti de Patos de Minas já havia manifestado essa preocupação. Nós entendemos que o retorno das aulas presenciais coloca em risco a vida dos estudantes, dos trabalhadores, dos professores e da sociedade como um todo. O sindicato argumenta ainda que o Estado não teria disponibilizado os equipamentos necessários para a segurança dos educadores. Por outro lado, o governo tenta tranquilizar a comunidade escolar e afirma que, além da oferta dos itens sanitários necessários, uma tripla checagem será feita. Essa tripla checagem ela passa pelo nível estadual, pelo nível local e pelo nível parental mesmo, ou seja, os pais envolvidos nisso. No nível estadual, o que nós buscamos? Nós separamos claramente os protocolos da saúde e as estratégias da educação. Nos protocolos da saúde, nós colocamos 2 condicionantes para fazer a gestão do risco. O primeiro condicionante é que só poderemos retornar às aulas quando nós estivermos na onda verde. Além disso, nós descrevemos um protocolo extremamente adequado em todos os momentos da educação. Como cada cidade ela tem uma característica relacionada com a epidemia, nós também estamos vinculando aos gestores municipais avaliarem se naquela cidade o retorno está adequado e como ele será feito. E por último, nós temos um terceiro nível de controle, que é o nível dos pais, o nível parental, né? Os pais têm que avaliar o retorno dos filhos, avaliar a condição de saúde da família como um todo e, nesse sentido, definir se a criança volta ou não. Ao educador não cabe escolha, deve voltar ao trabalho. Entretanto, na liminar, o desembargador suspendeu o retorno até que o governo de Minas tome todas as providências, até que sejam adotadas e implementadas todas as medidas previstas no protocolo sanitário da Secretaria de Estado da Saúde, além do fornecimento de máscaras e EPIs para os servidores, máscaras para os alunos e aplicação de questionário diário sobre sinais e sintomas para a entrada de alunos e servidores, devendo cada unidade de ensino estadual cumprir rigorosamente essas condicionantes por meio de declaração assinada e publicada na unidade de ensino pelos respectivos gestores escolares, que se responsabilizarão pelo conteúdo sob as penas da lei.
A seguir, a gente conta sobre o evento internacional de programação de games. E Polícia Civil de Patrocínio conclui inquérito e afirma que o assassinato de Cássio Remes não foi crime político. Acontece neste final de semana o Game Jam Plus, evento internacional de programação de games. E Patos de Minas vai receber pela terceira vez a Copa do Mundo de Desenvolvimento de Games. Quem traz mais detalhes está aqui comigo é o Felipe Alvarenga. Felipe, bom dia. Para quem é destinado aí esse evento? Quem é que pode participar? Qual que é o público-alvo desse evento? O público-alvo a gente fala que é pessoas que gostam de games e têm vontade de produzir um game na vida, né? Digamos assim, qualquer pessoa de qualquer área é útil para poder fazer um game, porque não é só programadores. A gente tem a parte de marketing, a parte de negócios, né? Então, seja administrador, contabilidade, publicidade, tudo isso é útil, né? Tudo vai ser abordado nessa linha aí para esse pessoal que participar. Isso. Game Jam é um formato de evento que existe no mundo inteiro, que é um formato de maratona de produção de games. A Game Jam Plus, que é o que a gente está trazendo para a pasta desde 2018, desculpa, ele tem um foco em negócios. Então essa Game Jam em específica, a Game Jam Plus, ela tem tanto a parte de programação do game quanto também de planejamento de negócio. E até quando que vai esse prazo de inscrições? Até quando eu posso ir lá e me inscrever? As inscrições vão até na quinta-feira à noite, né, no dia 8. O evento começa no dia 9, ali 6 horas da tarde mais ou menos. E é o final de semana inteiro para poder o pessoal trabalhar e fazer seu jogo e apresentar para a gente para entregar para os jurados. E onde que vai ser? Onde é que eu posso acessar? Na nossa página do evento Nerd Project, tem todos os links lá, ou no gamejamplus.com, vocês acham também lá na internet. Então promete, hein? Quando o Felipe vem aqui e traz esse tipo de conteúdo é porque é bacana. A gente já lembra aqui do Nerd Project. Obrigado por ter vindo, Felipe. Eu que agradeço, obrigado. A gente segue então com o 30 Minutos, mudando de assunto, porque foi concluído, olha só, foi concluído nessa terça-feira pela Polícia Civil, em Patrocínio, o inquérito de investigação do homicídio do candidato a vereador Cássio Remes. Ele foi morto a tiros pelo então secretário municipal de Obras, Jorge Marra. Os delegados Renato Mendonça, Ana Beatriz Oliveira e Walter André participaram de entrevista coletiva online para detalhar os trabalhos realizados e o que se apurou durante os 10 dias de investigações. Foi um inquérito com 380 páginas, então foi um trabalho bem extenso. Nós realizamos mais de 25 oitivas, foi juntado aos autos 15 laudos periciais, então foi um trabalho com uma análise muito com base, tanto nas provas das testemunhas, que estavam no local, que presenciaram ou que sabiam de fato envolvendo o crime, como também numa prova técnica. De acordo com a polícia, o inquérito concluiu que, além do homicídio, Jorge Marra deverá responder por roubo e porte ilegal de arma de fogo, com pelo menos 2 qualificadoras. E hoje eu concluí pelo indiciamento do Jorge Marra pelo crime de roubo, esse roubo majorado pelo concurso de pessoas. Além disso, concluí também pelo crime de homicídio. Esse homicídio com 2 qualificadoras. Concluí pelo crime de homicídio, tendo em vista a dinâmica dos fatos, entendi que houve dolo de matar ali. As 2 qualificadoras são motivo fútil. Foi feito, cheguei a essa conclusão com base na vida pregressa do autor e da vítima. A segunda qualificadora foi com base na dissimulação. Entendemos com base nas testemunhas e com as análises das imagens que ali houve uma dissimulação do autor para enganar a vítima e depois efetuar os disparos. Também concluí pelo porte ilegal de arma de fogo, apesar de que a arma era registrada e que o autor tenha afirmado que ele tinha essa arma em suas fazendas para se defender. Em suas declarações ele disse que na data anterior ao fato ele tinha dormido na cidade. Tendo em vista, assim concluí que ele já estava na posse dessa arma e ela não estava guardada em uma residência. Durante as investigações, foram apurados ainda relatos de que Cássio Remes já vinha recebendo ameaças contra a sua vida. Tivemos acesso a essa informação e ouvimos pessoas que relatavam que tinha conhecimento de que ele sofria ameaças. O motorista de Jorge Marra também deverá responder criminalmente. O motorista ele foi indiciado pela prática de 2 crimes. Ele foi indiciado pela sua participação no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, e ele foi indiciado também pelo crime de favorecimento pessoal, tendo em vista que auxiliou na fuga do autor. No entanto, o inquérito não considera que o homicídio seja crime político. Os delegados destacaram que, apesar das ameaças e pressões sofridas pela Polícia Civil, não houve interferência política na condução do inquérito. Não houve crime político, tá?
Não, apesar de alguns políticos tentarem influenciar a Polícia Civil, deixo bem claro que aqui a Polícia Civil ela é independente, tenho total confiança nos meus delegados, a independência funcional e o conhecimento técnico-jurídico deles. Eu não ia aceitar qualquer interferência política com relação a esse crime. Pois é, Jorge Marra continua no presídio Sebastião Satiro, aqui em Patos de Minas, em quarentena. Após esse período, poderá ser remanejado aí para outra unidade prisional. Na sequência, aqui no 30 Minutos, a gente vai falar sobre água, ou melhor, sobre a falta dela, né? Moradores de Patos de Minas voltam a questionar também sobre a qualidade da água que é fornecida pela Copasa. Agora tem recado da Clínica e Laboratório Mais Exames, que apoia a campanha Outubro Rosa e a importância da saúde da mulher, né? E neste mês, valores mais que especiais para quem se ama e se cuida. Check-ups mulher, 10 exames laboratoriais por R$ 129. Check-ups mais mamografia, R$ 219, só R$ 219. Check-ups mamografia, consulta ginecológica e prevenção, R$ 359 apenas. Então agende o seu horário e não perca tempo de cuidar do bem mais precioso, que é a sua saúde. Liga lá e garanta a sua vaga, 3814-1616 ou 99862-1616. Fica na Praça Santana 153, em frente ao Mercado Municipal. Mais exames, mais pela vida. Gente, a Clínica e Laboratório Mais Exames é mais completa para você e sua família. Aqui tem laboratório, fazemos coleta domiciliar. Aqui você também realiza sua tomografia, você realiza endoscopia, raio-x, mamografia e ultrassom para exames e pré-natal. Na Mais Exames realizamos também exames do coração, como eletro, mapa, Holter, teste ergométrico e ecodoppler. Tudo em um só lugar para você. Temos aqui uma equipe médica completa para te atender. Ligue e agende seu exame ou consulta. Mais exames, mais pela vida. Nas últimas 24 horas, o Boletim Epidemiológico de Minas Gerais, desta quarta-feira, confirmou mais 2.908 casos de Covid e mais 107 mortes no estado. O número de infectados em Minas Gerais ultrapassa 313 mil. Estão em acompanhamento hospitalar ou seguem o tratamento em casa cerca de 27 mil mineiros. Mais de 271 mil já se recuperaram da Covid-19 e 7.811 mineiros morreram. A falta de água é assunto muito sério em Patos de Minas. Em alguns bairros já estão há dias, moradores há dias com a torneira seca. Um absurdo, né? Mas como fazer, por exemplo, para se hidratar, fazer comida, tomar banho? A situação é muito complicada. E até a água, que às vezes chega, mas em apenas 1 hora do dia e com a cor muito estranha. Cristiane é professora. Aproveitou o tempo livre em casa para ganhar um dinheiro extra fazendo bolos confeitados. O negócio como boleira da Cristiane está indo de vento em popa e crescendo bastante. Só que 4 dias sem água, ela teve que fechar a agenda e não pegar mais nenhum pedido. Isso porque aqui, onde ela faz o bolo, tá faltando água. E quando vem, no final do dia, início da noite, é assim, bem fraquinha. Eu deixei de pegar encomendas. Eu só fiz aquilo que eu consegui, que eu já tinha agendado, porque eu mudava de bairro, né? Eu descia todos os dias para casa da minha mãe, que é no bairro vizinho ali no Vila Garcia, e fazia os bolos lá, recheio, e fazia tudo lá e trazia para cá. Porque desde sexta-feira eu não consigo fazer nada aqui em casa. Então a água acabou sexta-feira, minha caixa de água é pequena, então eu não tenho água nem para o consumo básico. Na casa dela, os baldes sempre estão cheios para suprir a falta de água constante. A piscina está cheia há mais de 30 dias, porém dá para perceber que mais da metade já foi embora e acredite se quiser, algumas vezes para os banhos. A piscina hoje é só para isso, é só para higiene, para usar no banheiro, para dar descarga. Na casa da Luciane, a situação está bem crítica. Ela, o marido e o filho ficaram sem banho por 4 dias. Hoje a água veio, mas bem pouco. Tempo precioso para lavar as louças acumuladas. Desde sexta-feira, sem lavar nada, sem usar, sem tomar banho, sem ir ao banheiro, sem poder fazer nada em casa, até beber água.
Em todos os casos, a Copasa diz que a falta de abastecimento foi provocada porque a empresa segue fazendo manutenções na rede. Porém, o consumidor não entende o porquê eles não são avisados e por que demora tanto tempo a voltar. Eles não dão resposta nenhuma. Não atendem telefone. Quando eles atendem, fala que é manutenção. Assim, é inadmissível não ter uma segunda opção. Deve-se primeiro ressaltar que existem possibilidades legais onde a Copasa está autorizada a romper o fornecimento, ou seja, deixar de forma programada de fornecer água para a comunidade. São alguns procedimentos como as paradas técnicas para manutenção na rede de fornecimento, baixo volume do reservatório onde é feita a captação de água. Então são alguns fatores que possibilitam a Copasa deixar de fornecer água por algumas horas ou talvez até um dia ou outro. Então isso está embasado na lei. Agora, se a Copasa deixa de fornecer água por imperícia, inobservância dos procedimentos legais, falhas técnicas que poderiam e deveriam ser evitadas, a Copasa está assumindo a responsabilidade, então, de indenizar o consumidor que se sentir lesado e se vê prejudicado pela ineficiência na prestação do serviço. Esse advogado explica que, se forem comprovados danos por falta da água, a Copasa é obrigada a indenizar cada consumidor que se sentir lesado. Respondendo de forma bem sucinta e objetiva, o consumidor que se sentir lesado pela ineficiência na prestação do serviço fornecido pela Copasa pode acionar o judiciário pleiteando a indenização pelos prejuízos causados pelo não fornecimento adequado de água. Pois é, além da intermitência no abastecimento de água, a qualidade é outro problema, né? Na semana passada chamamos a atenção para o fato. Hoje, mais uma vez, moradores de Patos de Minas receberam água com qualidade questionável. Falta água em muitos bairros de Patos de Minas. Teve gente até que flagrou ar saindo da torneira e o hidrômetro rodando normalmente no Campos Elíseos. O jornalismo da NTV pediu resposta à Copasa e nada até agora. E tem mais problemas, a qualidade da água. Nesta quarta-feira, a água chegou assim na casa da Maísa, no Planalto. A Copasa havia explicado antes que a coloração é decorrente da formação de microbolhas de ar causada pela pressão interna da tubulação. Mas os moradores, diante a tantas questões, estão preocupados. Na casa da Deise, no Boa Vista, a água chegou suja mesmo. A situação da água da Copasa chegou ontem para mim. Eu fui ligar hoje, está horrível. Diante de tudo isso, o Ministério Público vai abrir inquérito contra a Copasa para apurar irregularidades no abastecimento de água. E a gente mostra os detalhes já já. As constantes reclamações feitas por consumidores relatando problemas com a Copasa chegaram ao Ministério Público. O inquérito foi instaurado para apurar irregularidades da companhia. Foram muitas as reclamações. Água com cor estranha, falta de água nas torneiras, contas exorbitantes de uma hora para outra, falta de informações sobre interrupções. Todas essas queixas registradas em vídeo pela equipe da NTV chegaram até o Ministério Público. Segundo o promotor, essa não é a primeira vez que a companhia é investigada por prestar seus serviços de maneira irregular. Em reiteradas oportunidades, a gente instaurou investigações para apurar reclamações de consumidores, seja contra a qualidade da água, seja quanto a vícios na prestação do serviço, com uma descontinuidade na prestação do serviço. Diante desse quadro, que configura um possível desrespeito aos direitos dos consumidores coletivamente considerados, nós instauramos, na data de hoje, um inquérito civil público com o intuito de reunir elementos de provas voltadas a verificar, primeiro, a extensão dos danos causados pelo desabastecimento de água, o cumprimento das normas legais pela Copasa e, segundo, promover a responsabilização por esses danos, tentando adequar a conduta
da concessionária de serviços públicos às normas legais e regulamentares. O problema envolvendo a Copasa é questão de direito do consumidor, como incide o CDC a explicitamente o dever de informar. O consumidor tem que ter em mente que o serviço de abastecimento de água é considerado pelo Código de Defesa do Consumidor como um serviço essencial. Ele não pode sofrer uma descontinuidade injustificada ou prolongada e a empresa tem que, de alguma forma, prestar esse serviço. A primeira trincheira da defesa da cidadania é o próprio consumidor. Ele tem que buscar, por si mesmo, defender o seu direito. Amparado pelas normas do direito, o inquérito segue o seu curso. Para ser concluído com boa fundamentação, é necessário que os consumidores contribuam com o trabalho do MP. Se a pessoa tem um problema com a prestadora do serviço e a prestadora do serviço ela não é eficiente em resolver esse problema, trazer ao conhecimento dos órgãos de defesa do consumidor, PROCON municipal, PROCON estadual, ou por conta própria, através de advogados, ou o caso não comporte a contratação de advogados pela relação de custo, levar essa demanda ao Juizado Especial Civil da comarca. O que todos esperam é que essa situação seja resolvida, que essa ação possa trazer resultados positivos para sanar esse problema aí com a água, né? Hoje às 18 horas tem Espaço Feminino ao vivo pela NTV. Vamos conferir os assuntos desta quarta-feira. Quarta-feira, vamos de Espaço Feminino? Vamos falar de cuidados com as plantas e cultivo de hortas. Nessa pandemia, teve gente que descobriu como esse contato com a natureza faz a diferença e aumentou e muito o cultivo. É o seu caso? Outra coisa, sabia que dizer obrigado e ser grato são duas coisas bem diferentes? A coach holística e reprogramadora mental Mariana Souza vai explicar tudo. Você já reparou como cada vez mais pessoas utilizam a palavra gratidão no lugar de obrigada? Mas afinal, qual é a diferença? A gente vai falar um pouco sobre isso hoje e também sobre de que maneira você pode colocar a gratidão ativa em prática no seu dia a dia, mudando assim a sua vida para melhor. E tem muito mais, viu? Te espero ao vivo nesta quarta às 18 horas aqui pela NTV. Assista pelo canal 8.1, site ntv.tv.br e também pelas redes sociais, @NTV Patos de Minas. Não dá para perder, né? Ele tá chegando aí, ó, todo GGSS, Gui Boaventura. Olá, boa tarde, Gui. Olá, Odair. Boa tarde, tudo bem? Chegou, tudo bem. Tudo certinho? Certinho. GGSS? Joinha, certinho. E aí? Quarta-feira, muito calor. Mas tá quente, hein, rapaz? Nossa senhora, inclusive aqui, né? Não porque aqui a gente tem muita luz que aquece e os ar-condicionados não suportam. Por mais que eles trabalhem dobrado, não suportam. É muito calor. Não consegue, não. Aqui precisa de um ar-condicionado de uns 200... Como é que é? 200 o quê? BTUs aqui, para ver se dava uma refrescada. Tamanho da parede ali. Muita luz aqui, muito... Mas está tudo certo. Né? Calor, mas vamos lá. Eu acho que é o seguinte, fala assim, porque 2005 nós tivemos uma onda de calor no Brasil, lembra disso? 2005 nós tivemos uma onda de calor no Brasil, batemos recordes, estamos batendo os recordes daquele 2005, então isso é cíclico. A natureza... Se você anotar como a natureza procede, a natureza é cíclica. Né? Então, basta observar e não fazer as coisas, não tomar da natureza. Se você tirar da natureza, ela vem atrás para tomar de você, e aí, blau. Ela chega e toma, não adianta. 2016, eu já estava morando aqui em Patos e a gente passou por um calorão muito grande. E eu me lembro que semelhante a esse, bastante calor. Mas, por falar nisso... A quem? Aquém do que nós estamos vivendo hoje. Hoje está muito quente. Não, sim, agora está mais, mas é semelhante. Porque é daquele calor que quando você vai dormir, que você deita na cama, está ali a cama quente, parecendo que o sol estava sobre ela naquele momento. Agora, globalmente, Gui, o estudo hoje publicado fala que o mês de setembro foi o mais quente, né, da história. E, inclusive, barrando 2016 globalmente, isso com pelo menos 0,8
graus aí, né? A mais, Pois Celsius, né? A mais aí. Ou seja, Nós devemos nos proceder, cortar menos árvores, né? Pra gente, porque senão a temperatura... E olha, vou falar um negócio para você. Você vai para a roça e você que está aí na roça sabe disso. Você tem pelo menos 2 graus de diferença. Principalmente quando é calor, você tem 2 graus de diferença para a temperatura na cidade. Suporta melhor, né? Suporta melhor. 2 graus são 2 graus. Você fala assim, com 30 é uma coisa, com 32 graus é diferente. Então, por que na roça é mais fresco, é mais frio? Porque o ambiente colabora para isso, não segura tanto calor e tal. E infelizmente, né, Gui? Massa de cimento aqui. Infelizmente, com o progresso, com a urbanização, essa hipermeabilização do solo e com asfalto, com as calçadas, com todos esses pisos, além da falta de uma arborização, né, planejada, provoca esse calor maior mesmo nos centros urbanos. E aí, quem tem a condição de conhecer alguém ou de ter uma terrinha para fugir para lá no fim de semana, para dar uma amenizada na situação, é bom demais. Você conhece Maringá? Maringá só de nome. É a cidade mais arborizada do Brasil. Avenidas largas. E lá é o seguinte, eles mudam até o semáforo de posicionamento para não mexer. Estou falando mudar assim... Coloca a árvore ali, está atrapalhando. Ao invés de cortar a árvore, eles mudam o semáforo, mas não cortam a árvore. Lá tem uma praça, que é aquela da igreja, que tem aquela torre altíssima lá, né? A iluminação é por baixo das árvores, para não atrapalhar, para não ter que cortar as árvores. E é uma cidade belíssima, um clima maravilhoso, sabe? Então a gente precisava de tomar isso como exemplo. Quase uma cidade que quase não tem árvore, né? Isso é planejamento urbano, né? Com Sim, pensamento, claro. Pensamento aí de localmente colaborar com a natureza. E aí é a questão cultural. A longo tempo, inclusive, né? É a questão cultural. Você tem que implantar uma situação dessa, implantar um costume para que ele fique. Não é falar, agora nós vamos arborizar Patos Minas. Isso não faz da noite para o dia, nem de uma vez. Gasta-se anos, né? E aí é preciso de passar de geração para geração. E aí vamos fazer uma cidade gostosa para viver. E colocar no planejamento desses bairros novos. Vai nesses bairros novos aí para você ver a arborização dos bairros novos. Você sabe o que é? Zero. Né? E aí, se quiser, você planta uma árvore na porta da sua casa. Até que o habite se saia. Depois vai lá e arranca, né? Depois vai lá e concreta tudo. Mas é isso aí. Vamos com esse calorão ou sem calorão, vamos tocando a vida, porque o tempo ruge. Opa! Passa e nós não podemos deixar aqui sem fazer alguma coisa com esse tempo. Vamos lá. Você sabe para que será isso? Já correu comigo. Você viu, né? Será para que isso? É a vinheta. Tem alguém com o dedo nervoso? A mãe do João Miguel não me falou nada ainda não, mas eu acho que já é para ele. Não. Foi a Adriana, ela confessou que foi ela. Então tá bom. Um abraço para você. Até mais.